Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga. Hoje vamos fazer um episódio especial sobre o Sporting Clube Portugal, campeão nacional 2021, passados 19 anos de um longo jejum, desde o último título em 2001-2002. Bem, vamos falar da chave do sucesso, dos 10 pontos-chave do sucesso desta equipa, começando desde logo por Frederico Varandas, que apostou, e bem, sabendo agora, não é? No treinador Ruben Amorim. Foi uma jogada completamente arriscada. O ano passado não correu bem, foi buscar ao Sporting Braga a meio do campeonato, acabou por se adiantar ao Sporting Braga, partindo no quarto lugar, e depois acabou por perder esse terceiro lugar na reta final. Portanto, todos os sócios e adeptos do Sporting duvidavam e muito dos 10 milhões investidos em Ruben Amorim, mas Ruben Amorim, começando primeiro Frederico Varandas, que apostou em Ruben Amorim, e depois em Ruben Amorim, é, para mim, a grande peça-chave deste título do Sporting Clube Portugal. Porquê? Porque é um grande condutor de homens, soube gerir expectativas, soube ser um excelente comunicador, transmitindo sempre a mensagem certa no momento exato, soube gerir expectativas, soube fazer as coisas jogo a jogo, porque sabia que partia, em termos de percentagem de favoritismo para este título, provavelmente atrás até do Sporting Braga, portanto atrás dos seus dois grandes rivais, Futebol Clube Porto, atual campeão nacional, e Benfica, que investiu cerca de 100 milhões de euros, e no retorno de Jorge Jesus, que foi o treinador mais vencedor em número de títulos na história do Benfica. Portanto, o Benfica estava fortíssimo, partia claramente à frente. O Porto, como campeão nacional em título, também partiam os dois na pole position, digamos assim, e atrás o Sporting Braga, e só depois vinha o Sporting Clube Portugal, sabendo-se das dificuldades financeiras, do orçamento baixo relativamente aos seus rivais, e sabendo também da juventude do seu plantel, e não tendo feito inúmeras contratações como fez o Benfica, nem avultadas. Mas o Sporting fez outra coisa muito importante, foram contratações cirúrgicas. Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Adam, Pedro Porro e Fedal. Para mim, as grandes contratações desta época do Sporting Clube Portugal. O sistema tático de Ruben Amorim também se revelou essencial, porque era diferente dos demais e causou, principalmente na primeira volta, muita dificuldade aos adversários. Depois é certo que os adversários se adaptaram bem e a segunda volta do Sporting foi mais sofrida, mas a primeira volta o Sporting conseguiu surpreender os adversários com este sistema tático, provocando também algumas goleadas, nomeadamente os 4-0 em Guimarães, o 4-0 em casa ao Tondela, vitórias confortáveis na primeira metade do campeonato, e jogando um futebol muito seguro. Não criava inúmeras situações de golo, mas era muito eficaz, e era um esteio a defesa do Sporting, comandada por António Adam, que foi para mim uma das grandes peças-chave deste título do Sporting Clube Portugal. Depois, Coates aparece depois de uma época completamente infeliz, depois do jogo com o Taremi, em que fez 3 penaltis em Alvalade, depois de vários autogolos, depois de épocas periclitantes. Coates tem uma época absolutamente sensacional. Outro ponto-chave, Palhinha, que era para ser cedido ao CSKA por uma transferência a rondar os cerca dos 15 a 6 milhões de euros. Em boa hora para o Sporting e para os seus adeptos, Palhinha ficou no Sporting, não foi vendido, e acabou por ser fundamental, quanto a mim, o segundo melhor jogador da época do Sporting Clube Portugal, atrás de Coates, que foi para mim não só o jogador da época do Sporting, como também da Primeira Liga de toda a época, desta época 2021. O Sporting, neste momento, parte para a penúltima jornada com 57 golos marcados, 15 golos sofridos, uma defesa absolutamente fantástica, poucos golos sofridos. É das melhores defesas dos principais campeonatos da Europa, inclusive a melhor defesa dos principais campeonatos da Europa. No top 10 dos campeonatos europeus, é a única equipa que não sofreu qualquer derrota, e está a entrada para um jogo difícil que vem aí no Estádio da Luz, com o grande rival, o eterno rival Benfica. E o Sporting, passando esta dificuldade do Estádio da Luz incólume, dificilmente perderá na última jornada com o Marítimo, mas a ver, vamos. Tem um jogo muito difícil. O Benfica ainda luta pela longínqua hipótese de chegar à entrada direta da Champions, porque parte uma desvantagem de 4 pontos para o Futebol Clube do Porto a faltarem 2 jornadas. Não é crível que o Porto perca pontos nestas 2 últimas jornadas, até porque está a praticar um belíssimo futebol acutilante, futebol muito ofensivo, com um grande poder ofensivo. O exemplo disso são 5-1 na última jornada ao Farense, com um grande caudal ofensivo. E
voltando ao Sporting e falando de outras peças-chave desta equipa, Pedro Gonçalves, que é tão só o melhor marcador a par com Seferovic, e depois Nuno Santos, foi uma grande contratação do Sporting. Tabata também soube entrar quando a equipa precisava de um desequilibrador, soube dar alguma magia na manobra ofensiva da equipa. Jovane também começou a titular e depois foi perdendo gás, mas acabou por ser vital em alguns jogos do campeonato e também da Taça da Liga, contra o Futebol Clube do Porto. Mateus Nunes, o jogador dos golos decisivos, nomeadamente com o Benfica em Alvalade e com o Braga, principalmente. Aqui acho que é o jogo-chave da temporada. O Sporting partia com uma vantagem de 10 pontos sobre o Futebol Clube do Porto à saída do Clássico no Dragão e depois, quando nada fazia esperar, perde pontos onde em Famalicão, com o Famalicão em Alvalade, com o Moreirense já na reta final do encontro, aos 90 minutos, estando a ganhar por 1-0. Depois com o Belenenses em casa, onde podia perfeitamente ter perdido o jogo, porque esteve a perder por 2-0 até aos 80 e poucos minutos. E acabou por conseguir empatar já nos instantes finais com um gol de penalti marcado por Jovane. Portanto, Mateus Nunes, depois, à partida para o jogo com o Braga, o Sporting partia com uma vantagem apenas de 4 pontos, havia sido de 10. O Sporting vinha a perder gás, vinha aí o jogo em Braga, vinha aí o jogo no Estádio da Luz e todos vaticinavam já uma queda do Sporting, principalmente depois do contexto do jogo, em que Gonçalo Inácio, com 2 faltas, é expulso, logo aos 18 minutos, e não acredito que na cabeça de nenhum adepto sportinguista não estivesse já a perda do título para o Futebol Clube do Porto, porque os ingredientes estavam todos lá. 10 pontos de avanço, passam a 4, o Sporting a jogar com 10 em Braga, logo aos 18 minutos, todos... provavelmente adeptos do Sporting todos acreditariam que o título já estaria a escapar por entre os dedos na reta final. A equipa soube sofrer, soube-se unir. O técnico Ruben Amorim montou duas linhas de muitos homens para estancar as iniciativas ofensivas do Sporting de Braga e depois, num lance genial de laboratório, digamos assim, Mateus Nunes consegue furar pela grande área do Sporting Braga e marcar um golo já com pouco ângulo, onde o guarda-redes Mateus poderia ter feito um pouco mais, mas esse jogo foi fundamental e a partir daí os adeptos do Sporting voltaram a acreditar e já ninguém acreditaria que o título fugiria. Portanto, agora no jogo com o Boa Vista, o Sporting teve um grande caudal ofensivo, soube sofrer nos instantes finais, perdeu muito, foi muito perdulário. Paulinho, só pelas minhas contas, falhou 3 golos feitos, para além do gol que marcou. E queria também falar de Paulinho. Quando o Sporting contrata Paulinho, muitas foram as dúvidas que foram criadas em torno desta contratação, não só pelo valor avultado da contratação, mas também pelo facto de Paulinho não ter engrenado logo no sistema de jogo do Sporting. O Sporting teve que se adaptar em torno desta contratação e foi aí que o Sporting, apesar de ganhando os seus jogos, antes dos 3 empates que teve em 4 jogos, que ditaram a vantagem de 10 para 4 pontos à entrada para o jogo com o Sporting Braga, o Sporting sofreu ali algumas dores de crescimento no reajuste do sistema tático em torno de Paulinho, que, feito bem as contas, trouxe algo de novo ao Sporting, mas não no imediato. A equipa teve que crescer com ele também teve que crescer, teve que se adaptar aos seus companheiros e ao sistema da equipa. E, por fim, na reta final do campeonato, penso que a equipa já se voltou a encontrar consigo mesma e a criar novamente muitas situações de golo, a jogar melhor futebol, depois de um período em que ganhava com alguma dificuldade, fruto da boa defesa que tem e nas iniciativas ofensivas ser um tanto ou quanto eficaz. Portanto, não esquecer também os papéis de Antunes e João Pereira, jogadores conceituados, que não jogando transmitiam grande força a partir do banco. Não havia azia, não havia insatisfação, não havia mal-estar no balneário. E eu acho que a grande chave deste Sporting campeão é precisamente um misto de juventude com experiência, porque o Sporting não é só juventude, tem muitos jogadores experientes, Coates, Fedal, Adam foi fantástico na baliza, e depois um misto com a juventude, com jogadores vindos da formação. Nuno Mendes foi
absolutamente fantástico no lado esquerdo do sistema tático do Sporting. Pedro Porro foi uma contratação vital, portanto não só eles defendiam os dois bem, como eram um dos primeiros motores de arranque do ataque sportinguista pelas alas. Isto fez toda a diferença, principalmente na primeira volta do campeonato. E depois o ponto-chave da conquista do título do Sporting, quanto a mim, é um resumo disto tudo. A união deste grupo. Frederico Varandas já o disse, nunca encontrou um grupo como este, e Frederico Varandas, pese embora todos os defeitos que tenha tido ao longo destes últimos anos em termos de gestão, há uma coisa que ele acompanhou, foram várias equipas do Sporting com a instabilidade toda que conhecemos nos últimos anos, conheceu várias equipas, vários treinadores, várias gestões, e Frederico Varandas acompanhou, pelo menos durante 10 anos, como médico, fazia parte dos plantéis, do staff e do pessoal, e então tem conhecimento de causa e disse à entrada para o jogo com o Boa Vista, no balneário, que nunca conheceu um grupo tão forte, tão coeso como este. Portanto, esta para mim foi a grande chave do título do Sporting, a união desta equipa, e o Sporting acaba até agora invicto, acaba campeão nacional passado 19 anos, com um plantel que muitos duvidariam que poderia ser campeão. Aliás, nas casas de apostas, o Sporting partia com 3% de probabilidades de vencer o campeonato, atrás do Sporting Braga com 4%, e muito aquém dos 40% e muitos por cento de Benfica e Porto. Portanto, é uma época absolutamente sensacional desta equipa comandada por Ruben Amorim, liderada por Frederico Varandas, com um lote de jogadores em que nenhum deles foi a estrela, à exceção de Coates, Palhinha, foram para mim os principais destaques, Pedro Gonçalves também, mas valeu principalmente pelo seu todo. Pessoal, espero que tenham gostado desta rubrica. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, meter um gosto, não gosto nesta rubrica se não gostaram desta rubrica, e compartilhar este conteúdo nas vossas redes sociais. Um grande abraço, até à próxima rubrica.